Vamos para os destaques de hoje. Sobe o número de cidades mineiras afetadas pelas chuvas. Em BH, há risco de deslizamentos. E Dudu rebate dirigente do Palmeiras. Belo Horizonte tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 17 graus e máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar está em 86%. Subiu para 58 o número de municípios mineiros em situação de anormalidade por causa das chuvas. Também aumentou o número de mortes de 24 para 25. A última foi confirmada hoje. A vítima era um homem que tentou atravessar uma ponte na cidade de Glaucilândia, no norte do estado. Na última sexta-feira, a correnteza levou o veículo em que ele estava para o leito do Rio Verde Grande. O corpo só foi localizado nessa segunda, a 4 quilômetros do local do acidente. Ainda no norte de Minas, em Juramento, uma tromba d'água provocou alagamentos na cidade. Na região central, na Avenida Antônio Carlos Maia, os bombeiros resgataram um grupo com cerca de 20 pessoas ilhadas. Na rua Antônio Pereira Prates, uma moradora teve a casa inundada e precisou ser retirada. A água permaneceu com alto volume na área central por cerca de 1 metro. Em Ipatinga, região do Vale do Aço, Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, CEMADEM, emitiu alerta para possibilidade alta de deslizamentos e provável queda de barreiras em rodovias. Ainda há previsão de chuvas na região. 10 pessoas morreram na madrugada de segunda. 5 eram da mesma família, incluindo uma criança. Uma outra morte foi registrada em Santana do Paraíso. O CEMADEM informou que há possibilidade moderada de deslizamentos também em Belo Horizonte, devido ao acumulado de chuvas dos últimos dias. A situação preocupa, porque, segundo a Prefeitura, há cerca de 1.200 imóveis em áreas de risco. A repórter Erlaine Grace está ao vivo com Valdir Figueiredo, coordenador da Defesa Civil Municipal, para falar sobre o que tem sido feito para evitar tragédias em Belo Horizonte. Erlaine, boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, e a todos que acompanham Rede Notícia. Então, Júnior, para enfrentar esse cenário, é preciso de preparo, informação e ação rápida, não é? É nisso que a Defesa Civil entra em parceria com outros órgãos e também com a população. Nós estamos aqui com o Coronel Valdir Figueiredo, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte. Ele vai conversar conosco sobre esse tema. Valdir, a Defesa Civil soltou um alerta hoje, né, informando que as chuvas estão previstas aí no número de 40 milímetros. Nesse caso aí, quais são os pontos que vêm demandando mais atenção da Defesa Civil? Perfeito. Foi emitido um alerta de chuvas para Belo Horizonte com volumes que podem variar de 20 a 40 milímetros. E se nós observarmos nas imagens do radar, a gente já percebe a formação de algumas nuvens a norte de Belo Horizonte, região de Sete Lagoas, e esse alerta é válido até amanhã às 8 horas. É muito importante que as pessoas estejam atentas, acompanhem a emissão de alertas que são feitos pela Defesa Civil através das redes sociais. Basta procurar por a Defesa Civil BH. Não adentre em áreas que estejam sob riscos de alagamento. Observe a possibilidade de rajadas de vento. Não permaneçam próximas de estruturas que possam ser arrastadas, árvores que possam colapsar. É muito importante manter a atenção, porque essas chuvas podem vir em formas de pancadas fortes, principalmente nos finais de tarde. Certo. Esse sistema de alerta, como eles funcionam? A Defesa Civil monitora 24 horas, nós mantemos um meteorologista acompanhando as condições do tempo na cidade. Nós monitoramos o volume de chuva que cai na cidade, a variação do nível dos córregos. Também utilizamos imagens de radar e imagens de satélites, que nos dão uma visão um pouco ampliada da atmosfera. A partir daí, sim, a Defesa Civil ela compartilha todas essas informações com o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte e também com a comunidade, para que todos nós estejamos atentos, alerta e não nos coloquemos em situações de perigo.
Certo. E quais são as áreas agora que estão demandando mais atenção? Belo Horizonte está atualmente com 2 regionais em situação de risco geológico moderado, a Regional Pampulha e a Regional Venda Nova. Essa situação ela evolui, porque nós temos previsões de mais chuvas. Por isso é importante as pessoas não permanecerem sobre áreas que estejam sob riscos geológicos. Nós tivemos um dezembro muito chuvoso. Estamos tendo um janeiro com chuvas muito próximas da média, ou acima. Portanto, é muito importante que as pessoas não permaneçam em locais que estejam sob risco geológico. Certo. E como o cidadão pode avaliar se a sua casa está em risco? Existe alguma pré-análise que ele pode fazer em relação ao solo ou à estrutura da casa, por exemplo? Sim, a gente costuma dizer que os riscos evoluem e normalmente essa evolução é percebida através de patologias, ou seja, problemas que são identificados nas estruturas da casa ou na vizinhança. Então é importante perceber trincas, rachaduras, estalos, inclinações, abaulamentos em muros de contenção, rachaduras com percolação de água, que estejam saindo água, rachaduras no solo, águas empoçando em locais que normalmente não empoçavam. É importante observar a inclinação de árvores, a inclinação de postes. Todos esses indicativos podem sinalizar a necessidade de afastamento. As patologias, é importante que o morador, o proprietário do imóvel, ele consulte um profissional para saber qual que é o nível de comprometimento das estruturas em razão das patologias. Ok, muito obrigada então pelas informações. Então fica aí o alerta, né? É importante o cidadão acionar 199 em casos de emergência. Eu volto com vocês aí no estúdio, Júnior e Juliana. Obrigada, Erlane. Olha só, e você sabia que quem teve um imóvel danificado por causa das chuvas em Belo Horizonte pode abater o valor do prejuízo no IPTU? Nós vamos explicar o passo a passo de como fazer essa solicitação. Acompanhe. O perdão do IPTU deve ser limitado ao valor do dano comprovado pelo contribuinte e ter laudo da Defesa Civil. Para solicitar uma avaliação, é preciso entrar em contato pelo telefone 199. Com o número do protocolo recebido, o requerimento deve ser feito por meio do site da Prefeitura de Belo Horizonte, em www.pbh.gov.br. Basta acessar a aba Serviços e, em seguida, pesquisar por remissão do IPTU por desastre natural. Atenção ao prazo. O pedido deve ser feito em até 180 dias após o ocorrido. Já a Prefeitura terá até 90 dias para analisar e enviar uma resposta. Excelente essas informações, né, Júnior? Nem todo cidadão sabe disso. Importante essa arte até para poder ensinar as pessoas como é que faz, né? Gostei muito. Eu acho que a gente tem como orientar muitas pessoas, porque no momento de uma tragédia, você vive um prejuízo, não vou nem falar o prejuízo humano, emocional, às vezes danos materiais, e é legal saber que existe, via Prefeitura, essa remissão ali com relação ao IPTU. Muito legal, uma boa notícia, para quem é morador aqui da cidade. E mais, se você perdeu algum detalhe, a explicação completa está nas nossas redes sociais, TV Horizonte Oficial e Rádio América. Olha, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, segue internado e apresentando melhora gradativa, segundo o boletim médico. Fuad segue internado na UTI em reabilitação fisioterápica, motora e respiratória. Anel rodoviário está próximo de ser administrado pela Prefeitura de Belo Horizonte. O repórter Nilton Lopes tem os detalhes. O anel rodoviário está perto de ser administrado pela Prefeitura de Belo Horizonte, de acordo com o prefeito em exercício, Álvaro Damião. Segundo o executivo, faltam apenas detalhes como a assinatura de contratos para que a rodovia deixe de ser responsabilidade do governo federal e passe a ser gerida pela Prefeitura da capital. Damião ainda destacou que a expectativa é contar com uma ajuda do governo no gerenciamento do anel, mas caso isso não ocorra, a Prefeitura tem recursos necessários para as novas intervenções. Em novembro do ano passado, durante o encontro entre o presidente Lula e o prefeito Fuad Noman em Brasília, ficou acordado que os pouco mais de 26 quilômetros do anel rodoviário seriam de responsabilidade do município. Naquela época, a Prefeitura ressaltou em nota que o objetivo da municipalização é oferecer condições mais adequadas e seguras na mobilidade urbana de Belo Horizonte.
Nesta segunda-feira, dia 13, a Prefeitura entregou a obra de reforma da área de escape do anel rodoviário. Foi trocado todo o material de argila e foi feito ajustes nas grades de proteção que estavam danificadas. O local ficou fechado durante uma semana para a realização dos trabalhos. A área de escape fica no trecho entre a BR-040 e o trevo do bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao Buritis, na região oeste. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. E a Prefeitura anunciou como imóveis abandonados serão reaproveitados em Belo Horizonte. A repórter Janaína Regiane tem as informações. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou no Diário Oficial do município o decreto que prevê a notificação de proprietários para realizar o aproveitamento de imóveis subutilizados ou não utilizados na capital. A regra que regulamenta normas do Plano Diretor e da Lei 11.216 de 2020 tem como objetivo dar destinação aos imóveis abandonados existentes na cidade, ampliando a oferta de unidades habitacionais, comércio e serviços em áreas da cidade, como as regiões da Lagoinha e do Hipercentro. A normativa prevê prazo para que os proprietários dos imóveis notificados possam comprovar a utilização do espaço e também aprovar projetos de construção ou adaptação necessários ao atendimento das normas vigentes. A Prefeitura de Belo Horizonte informa que o levantamento dos imóveis será feito por etapas e a mobilização inicial está focada no levantamento de lotes vagos na região do Hipercentro. Esse mapeamento segue alguns critérios, como a existência de contas ativas de energia ou água, verificação de processos de edificação em andamento ou de alvarás de construção válidos. A partir desse levantamento, será estabelecido um mapeamento que vai permitir avaliar se os imóveis não estão sendo utilizados. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. Ontem, o Rede Notícia mostrou um buraco que se abriu há 2 meses na rua Padre Eustáquio, causando transtorno a comerciantes, moradores e motoristas que passam no local. A Copasa enviou uma nota à nossa redação nessa manhã, informando que vai programar, junto à BH Trans, a manutenção. Segundo a companhia, houve um abatimento na rede de esgoto no local, o que causou a erosão. E no próximo bloco, Dudu responde crítica da presidente do Palmeiras e Polícia Rodoviária Federal prende motorista com 41 quilos de cocaína. No Atlético, o Cuca é apresentado, pede reforços e tem o foco nos títulos. E do lado azul, Dudu entra em polêmica com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e os resultados da Copinha. Tudo isso com a repórter Sara Zeferino, direto da redação. Sara, boa tarde. Eu vou te falar uma coisa, essa Leila Pereira, ela está virando uma mala. Ela primeiro corneta os clubes daqui porque foram para os Estados Unidos, que ela não vai, é só para o pessoal passear. Até parece que o Pedrinho não conhece de cor e salteado os Estados Unidos e a maioria dos jogadores. E depois ainda vai, criar rusga com o Dudu. Tem que ajudar a gente, né? Não pode, né, Sara? Júnior, boa tarde para você, boa tarde, Juliana, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Quando a gente achou que o Dudu estava calmo, tranquilo no Cruzeiro, a Leila resolveu agitar esses bastidores, essa relação dele com o Palmeiras e, consequentemente, com o atual presidente do clube Alviverde. A Leila ontem deu 2 declarações que geraram mais polêmicas, né? Uma delas foi criticando os times brasileiros que fazem a pré-temporada nos Estados Unidos, no exterior, né? Dizendo que eles só vão passear, que os dirigentes só vão passear e que a pré-temporada só serve aí para cansar os jogadores por conta das viagens. E uma outra declaração dela que também foi polêmica foi sobre o Dudu. Na verdade, a Leila estava falando sobre o Rony, né? Permanência do atacante ou não no Palmeiras. E aí ela acabou falando que o Dudu saiu pela porta dos fundos. O atacante postou um story no Instagram em que ele respondeu à atual presidente do Palmeiras. E aí vamos abrir aspas aqui para a fala do Dudu, né? No story que ele postou. O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo
Isso Dudu respondendo a Leila, que disse que ele saiu pelas portas do fundo do clube depois da negociação não concluída no meio do ano passado. E ele ainda complementou: minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. E ao fim ainda teve um xingamento à presidente do Palmeiras. Os bastidores aí do Cruzeiro, que se prepara para o primeiro jogo de 2025. Amanhã, um amistoso da pré-temporada contra o São Paulo, lá nos Estados Unidos, às 9h30 da noite. Hoje tem Cruzeiro em campo, mas é pela Copinha. Vai enfrentar a Portuguesa às 5 horas da tarde. Agora mudando para o Atlético, porque ontem teve a apresentação do técnico Cuca, que será o comandante do time nesta temporada de 2025. E ele falou sobre o que ele espera para esse trabalho, nessa quarta passagem no Galo, e também cobrou reforços. Vamos ver o que ele disse aí. Com muita vontade de fazer um grande trabalho. Eu sei que aqui no Atlético agora a dificuldade vai ser maior, porque se trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais, gastar um pouquinho mais, que não vai dar, porque nós vamos montar um time forte, competitivo, e se Deus quiser nós vamos ter êxito e vamos ganhar título. Ele cobrou reforços e os reforços estão a caminho do Galo. O clube está bem encaminhado com 2 jogadores. Coelho, do Atlético Paranaense, que vai envolver aí também a ida de 2 jogadores para o Furacão, Palácios, o atacante, e o zagueiro Igor Rabelo, além aí de uma quantia em dinheiro. Além disso, Cuca também deve contar com Júnior Santos, atacante do Botafogo, que marcou gol na final da Libertadores contra o Atlético. Deve chegar ao Galo por $7 milhões, equivalente a 43 milhões de reais. Ô Júnior, de Júnior para Júnior, você acha um bom nome? Um bom nome, um bom jogador, interessante. Não é um jovem, mas é um jogador de qualidade. Lembrando, né? O Júnior Santos tem 30 anos, mas é um jogador de qualidade. O Botafogo espera contar com ele para 2025, mas a oferta é boa e a gente vai acompanhando aí os próximos capítulos dessa novela. Eu volto com vocês. Obrigada, Sara. E olha só, a AGU, a Advocacia Geral da União, recebeu ontem à noite a manifestação da Meta, dona do Facebook e do Instagram, sobre os esclarecimentos pedidos na última sexta. A empresa foi questionada sobre as mudanças no sistema de checagem de informação anunciadas na semana passada. A Meta informou que vai remover agências de checagem profissionais e usar um sistema de notas da comunidade como no X. A AGU vai analisar a resposta antes de divulgar o conteúdo da manifestação da empresa. O temor é que a remoção da checagem profissional facilite a divulgação de informações falsas nas plataformas da empresa. O incêndio em Los Angeles, nos Estados Unidos, fez a Academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood adiar pela segunda vez o anúncio das indicações ao Oscar 2025. A data agora será dia 23, mas a entrega do prêmio está mantida para o dia 2 de março. Além disso, o México enviou cerca de 70 bombeiros para ajudar no combate às chamas. O grupo é formado por militares, médicos, engenheiros e equipes de busca e salvamento. O número de mortes chega a 25. Mais de 180 mil pessoas estão sob ordem para deixarem suas casas. A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta segunda-feira um homem com 41 quilos de cocaína na BR-262 em Betim. A abordagem ocorreu depois que os policiais identificaram alterações no sistema de iluminação do veículo. A droga estava armazenada em um compartimento oculto do carro. A carga tem valor superior a R$7 milhões e tinha como destino a região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil de Betim.
A Prefeitura de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, exonerou o secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Etevaldo Sampaio de Oliveira Silva. A decisão, publicada ontem e assinada pelo prefeito Diniz Pinheiro, do Republicanos, atendeu a uma recomendação do Ministério Público. Segundo o MP, ele é investigado por possível ato de improbidade administrativa e também responde por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Nós não conseguimos contato com Etevaldo Sampaio. E na BR-040, altura de Carandaí, uma batida de frente entre um carro e um caminhão matou 5 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os mortos estão um homem, 2 mulheres, uma idosa e uma criança de 3 anos. Os 2 ocupantes do caminhão ficaram feridos. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia para Belo Horizonte, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o sentido oposto e bateu no carro, que era da cidade de Esmeraldas. E agora uma última notícia. Um incêndio assustou moradores no bairro Carmo nesta manhã. A repórter Erlaine Grace esteve mais cedo no local e traz as informações. O incêndio assustou os moradores no bairro Carmo, região sul de Belo Horizonte, nesta manhã. Um apartamento do 12º andar pegou fogo por causa do ar-condicionado que ocorreu em um curto-circuito. Havia um casal no local, eles conseguiram sair a tempo, não houve feridos. E o capitão Lucas Costa conversou conosco e nos deu mais detalhes. Então, rapidamente, nós iniciamos ali o combate também às chamas e conseguimos debelar. 3 cômodos do apartamento foi atingido e o apartamento logo acima também, o apartamento 1301, ele foi parcialmente atingido. Segundo informação de populares, o incêndio iniciou realmente no apartamento 1201 por meio de um ar-condicionado portátil. Mas essa situação vai ser verificada por meio da perícia que vai ser acionada aqui no local. José Leopoldo de Mello, um morador do 8º andar, estava no local e conversou com a nossa equipe. Um cheiro de queimado. E eu saí procurando, eu e minha esposa, pelo apartamento, para ver se tinha algum curto-circuito, algum eletrodoméstico, alguma coisa assim. Mas aí, cheguei na sacada da varanda, o pessoal daqui de baixo me avisou. Desce fogo. Eu vi estacionando um carro do bombeiro. Aí peguei minha esposa, descemos correndo. Já subimos, já estava subindo os bombeiros. Todo paramentado, com aquelas roupas próprias para enfrentar o fogo. Nós cruzamos por eles e chegamos, ou seja, eles chegaram bem rápido. Que susto, Juliana. Ainda bem que não teve vítima nem nada. Agora, eu e você não corremos esse risco. Estamos correndo de ar-condicionado. Sempre. O frio e a voz. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo. Contribua com o Rede Notícia no nosso WhatsApp 31 99680 2910. Até amanhã. Até amanhã.